a Ele, de todo o coração, and by His help and by His grace, e pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing into this little statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos apresentando mais um programa Assim Está Escrito. E para a apresentação desse programa hoje comigo, o irmão Sérgio. Boa noite, irmão Sérgio. Deus abençoe. Boa Bom noite, estarmos pastor. juntos. Boa noite, pastor Vilaça, Deus abençoe. Boa noite, nossos preciosos irmãos. É sempre bom, né? Podemos estar aqui para compartilharmos daquilo que tem alimentado as nossas almas e nos posicionado a cada dia Sim, para alcançarmos aquilo que já é nosso. com certeza. O posicionamento nos leva a isso e é muito bom estarmos aqui. Falando em alimentarmos, né? A gente quando está... Eu acredito que aconteça com o irmão também, você viaja muito. A gente passa pela estrada, passa de um determinado lugar e vai comer por ali. A vontade de compartilhar daquilo que comeu com a esposa, com a família, é tão grande que às vezes a gente programa uma ida lá. Sim, Não é? justamente. Vamos isso lá, mesmo. para nós comermos daquilo que A eu... propaganda, né? Não é? Você passa num lugar assim e vem... Não, eu tenho que voltar lá. E eu creio que com os cultos é dessa forma também. Sim. Nós nos alimentamos num culto e quando aquilo é tão substancial, é tão maravilhoso, a gente quer que repetir um pouco mais, né? Sem dúvida. E nós tivemos ontem o culto com o irmão Fernando. O Fernando estava lendo a Escritura, Deus reprovando a atitude de Saul, enviando Samuel para transmitir para ele aquela reprovação. E quando terminou o culto, eu falei, irmão Fernando, eu peguei uma coisa na mensagem que eu penso que a gente poderia dar sequência no programa, né? Aí ele falou, olha, eu fico feliz, né? Todo granfino que é, educado. E aí eu compartilhei com ele essa visão e tal. E nós ficamos de vir, nós dois, né? Eu e o irmão Sérgio. E eu compartilhei com o irmão Sérgio que não estava aqui. Aí entra a questão de quando a gente come alguma coisa, quer compartilhar com alguém, né? Isso. E queria, irmãos, nós meditarmos um pouquinho mais naquilo que foi lido ontem. Então, quero tomar a Escritura e 1 Samuel, capítulo 15, para nós chegarmos até no verso 23. O verso 23 diz assim, ó, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Isso aqui é forte, irmão Sérgio. Sim, sim. E o porfiar, quer dizer, o contender, o disputar em alguma coisa, é como iniquidade e idolatria. A gente vê muitas pessoas que são muito contenciosas, elas discutem de tudo, elas debatem qualquer coisa, tudo serve para aquela, sabe aquela resenha que nunca acaba, né? Porfiar é como a iniquidade e idolatria. Meu Deus, é pesado demais. É Bíblia, né? Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti.
coisa. para que não sejas rei. Vê se esse versículo aqui não é muito pesado para Saul compreender. Por quê? Eu fiquei fazendo assim um paralelo de o que Saul estava pensando. Porque eu não creio que Saul não fosse sincero. Eu não creio. A Escritura não mostra que Saul fosse um sujeito descrente de Deus. Sim. Mas Saul teve algum comportamento inaceitável. Deus não aceita idolatria. Deus não aceita enfeitiçaria. E iniquidade, a palavra vem falando o tempo todo sobre o quanto Deus abomina a iniquidade. Por quê? A iniquidade é aquela coisa que você sabe que é certo fazer e não faz. Né? Tem que fazer. Não, deixa para depois. Nada, isso aí. E aquela questão também, isso não deve ser feito e a pessoa insiste em fazer aquilo. Mas aí eu estava lendo aqui e nós podemos tomar o que Deus mandou lá no verso 3, diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde o boi até as ovelhas, desde o camelo até os jumentos. Isso foi o que Deus mandou, ainda fez questão. A palavra totalmente, ela já engloba tudo. Sim. Né? Mas mesmo Deus tendo falado totalmente, ele ainda detalhou. Citou detalhadamente. O totalmente. Né? É isso, mata a mulher, vai lá e faz isso tudo. Tá, essa palavra, mas agora eu vou te falar. O homem, a mulher, meninos que mama, boi, ovelha, camelo, tudo. Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens. Vamos um pouco mais aqui. Aí, então feriu, no verso 7, feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do rio, ou de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Agag não era homem? Era. Então, aqui já está desobedecendo. Porém, a todo o povo destruiu a espada. Eu fiquei pensando aqui, irmão Sérgio. Vai lá e mata tudo. Eu destruí o povo todo. O povo todo, às vezes, causa a impressão de já ter feito tudo. O que seria um homem diante do resto do povo todo destruído? Então, cumprir a palavra de Deus? Cumpri. Para Saul, cumpriu. Por quê? Matei o povo todo. O que é um rei? Né? O que significa um só? Aí o verso 9 diz assim: e Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Tinha coisa boa no meio das desprezíveis, no meio das coisas ruins. Nós destruímos as ruins todas e as boas ficamos. Deixa eu lá no verso 18, quando Samuel já está corrigido ele, Deus disse para ele no verso 11, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Né? Então no verso 18 ele diz assim, enviou-te o Senhor a este caminho, disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas,
e peleja contra eles até que os aniquile. Porque, pois não destes ouvido à voz de Deus, antes voastes. Essa palavra voar também me chamou a atenção, irmão Sérgio. Pensa numa pessoa que viu uma coisa boa e aquela coisa boa está acessível, né? Ele voa, ele avança naquilo, né? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Agora veja o que Saul justifica. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei dos Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus. Não fui eu que fiz, foi o povo. Mas quem liderava o povo? Que coisa. Né? Senhor, o povo fez isso, o povo fez aquilo. Não, o povo não, foi você. Deus não eliminou o povo, Deus não cobrou do povo, ninguém no meio do povo deixou de ser soldado, ninguém deixou de ser capitão, ninguém deixou de ser centurião, todo mundo ali continuou nas suas funções. Só Saul que perde. Por quê? Porque quando se dá a comissão a um líder, ele tem que fazer valer para os seus liderados. Por isso, irmão Sérgio, nós como obreiros, existe uma responsabilidade de fazer o povo fazer certo. Justamente. Impedir o povo de errar. Porque o povo erra, eu não posso ir diante de Deus e dizer: Senhor, foi o povo, mas você estava fazendo o que lá? Né? Eu penso que o primeiro é a forma de nós recebermos o que Deus quer, né? É isso que nós vimos aqui, né? O homem que não deu ouvido, que não fez conforme Deus quis. Eu penso que é uma grande responsabilidade. E por que não tomarmos, pastor Vilaça, um exemplo de Ezequiel, né? O atalaia. Sim. Ó, você sabe, e se você não avisar, vai ser cobrado de você. Você vai ser culpado. O sangue daquele vai estar na sua mão. Mas se você avisar, se você obedecer, né? É uma grande responsabilidade, como o senhor disse, e está, vamos dizer, em nossas mãos. E Deus vai cobrar, já o senhor trouxe isso aí, me veio, e Deus vai cobrar de nós, né? Por isso que a Bíblia diz: obedeceis a vossos pastores, porque eles vão. Ou seja, se nós, vou dizer nós, não ouvirmos a voz de Deus, não entendermos, não obedecermos e não passarmos, né, a grande responsabilidade. Eu gosto de uma palavra, pastor Vilaça. A gente, como pregadores, nós somos grande, como eu diria, alguém que está sempre, deixa eu lembrar a palavra, incentivadores, né? Sim. Mas de quê? Incentivadores do correto, incentivadores de uma vida vivida, incentivadores de um crescimento espiritual. E isso é pelo obedecer à voz de Deus. De alguma forma, irmão Sérgio, eu creio que até cobradores, né? Justamente. Cobrar. Você tem uma equipe, né? Sim. Que trabalha. Sim. O seu patrão, ele trata alguma coisa com sua equipe? Nada. E se alguém errar lá? Grande exemplo. Se alguém errar lá... não quer nem saber. Não quero saber. Você... Por quê? Te colocou ali por liderar, né? Então, lá dentro, você tem o papel de incentivar, de cobrar. Gente, vamos lá e tal, mas você tem a responsabilidade de cobrar. Justamente. Por quê?
você sabe que vai ser cobrado de você depois. Então, olha, gente, você vai fazer o correto. Todo mundo tem lá a sua compensação por isso, Sim, né? sim. Você tem a sua parte, o outro tem a outra parte, tudo, mas na hora do contrato, aquela pessoa se responsabiliza por fazer correto por aquilo que foi acertado. Quando disso. Então você vai, olha, se você estragar esse material, eu tenho que cobrar ele de você, né? Por quê? Porque o patrão depois vai te cobrar, assim como os enviados de Deus. Sim. Por isso muitas pessoas, elas querem liderança. Mas o liderar segundo a vontade de Deus não é uma tarefa leve. É uma coisa pesada. Há um peso quando Deus chama. Por isso nós devemos entender assim, seja chamado por Deus. Não se ponha na frente, né? Não se adiante para determinada coisa. Por quê? Porque a cobrança ali vai ser muito grande. E Saul justificou com Samuel. Não, Samuel, eu fiz. Eu fiquei meditando ali, mas Saul, ele está vendo as coisas, né? Eu creio que o verso 22 diz: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como o que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aí que entra, porque a rebelião. Aí você observa assim, ele vai lá, faz o trabalho, volta. Ele tem consciência de que fez? Não, fizemos. O povo está todo cansado de tanto que nós guerreamos. E para Deus, o modo de fazer foi uma rebelião. E rebelião é como feitiçaria. É imperdoável. Mas rebelião? Eu penso que Saul podia ter discutido assim com Samuel. Samuel, você quer me dizer que eu sou um rebelde? Eu fui lá. Você foi, mas fez parcial. Aí entra uma coisa que eu fiquei meditando aqui. Eu só fiz um pouco. O pouco que eu fiz estava certo. Então eu tenho que ser aceito pelo pouco. Não. Eu tenho que ser aceito pelo completo. Isso. Deus não quer a metade, irmão Sérgio. E aí nós observamos o quanto, vamos nos colocar, o quanto nós cedemos às vezes antes de terminar. Eu me lembro de uma pessoa fazendo serviço mesmo assim. Nunca terminava o serviço. Colocava lá, por exemplo, uma tomada, não colocava o acabamento da tomada. Faz uma coisa, vamos dizer, você assenta um piso, não põe o rodapé. Você faz uma pintura, mas não faz um recorte. Você faz um piso e não coloca os rejuntes. E aí a pessoa vem e diz assim, eu não vou te pagar. Eu fiz. Não, você não fez. Fiz, não fiz, fez, não fiz. Se nós formos olhar, irmão, é dessa maneira. Aí, irmão Sérgio, eu creio que Malaquias, capítulo 1, começa no capítulo 1 e vai para o 2. Deus começou a reprovar o sacrifício do povo e culpar os sacerdotes, porque o povo começou a levar um cordeiro manco, um cordeiro assim. E aí eu estava pensando assim, era sacrifício? Era. Era cordeiro? Era. Era cordeiro de 1 ano? Era. Mas só que o cordeiro tinha uma patinha aleijada. O cordeiro tinha
um olhinho cego, Deus aceitava? Não. Agora, quer ver a culpa de quem, irmão Sérgio? Verso 6 de Malaquias, capítulo 1. O filho honrará o pai e o pai ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Aí eles têm a mesma visão de Saul. E dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Eles assustam. De Deus dizer assim, você está desprezando meu nome. Mas em que, Senhor? Eu confesso que o peso do ministério me achatou ontem, ouvindo e meditando, porque você não ouve uma mensagem só ouvindo e aplaudindo, coisa boa. Você ouve aplicando, né? Justamente. Você ouve se colocando naquele lugar. Meu Deus! Não, mas eu já falei isso. Mas você cobrou isso. Não é? Sim. Você pode dizer para o seu patrão lá, meu patrão, falei com ele que era para fazer, mas você cobrou dele. Você fez pressão nele. Você fez ele ter temor. Temor é semelhante ao medo. Não é? É claro que temor usa-se muito para com Deus, então é uma reverência, mas é um temor reverencial, um medo reverencial. Criou-se a imagem daquele patrão na mente daquele seu comandado, de que você tem que ter até um medo. O que faz o empregado assim? Medo de ser dispensado, né? Medo de não ter aquele ganho mais. Olha, você sabe que isso aí corta vamos dizer, o pão da mesa da sua família, esse tipo de situação. Sem contar que ser reprovado é muito ruim, né, pastor? Pois é. A reprovação é... Já pensou nisso? Mas, Sérgio, você cobrou dele? Não, eu só falei. Eu fiquei pensando nisso. Como pregador, como pastor, como enviado. Eu vou falar e vou cobrar que você faça. Eu me lembrei aqui, irmão Sérgio. Sim. Eu fui fazer uma visita uma vez numa penitenciária e aí me chamou a atenção num aviso lá. Tinha um aviso de algum funcionamento da portaria ali. E embaixo estava escrito assim, cumpra-se, o diretor. Só isso. Peso, né? Cumpra-se, o diretor. Era um aviso, mas era algo que não podia ser negligenciado. Aí eu lembro da mensagem A Festa das Trombetas, nós estamos lendo na terça-feira, o verso 1 do capítulo 23 de Levítico, Deus disse assim, essas aqui são as solenidades que serão feitas em Israel e tal, serão santa convocação. Sim. Não é aquela questão de vamos lá na ceia. Não, fala que eu não vou porque eu comprei um gado, eu comprei uma coisa. Santa convocação, você não pode deixar de ir. Né? Sim. Com o risco de morrer se você não for. Com o risco de perder herança se você não for. Com o risco de ser apedrejado se não for. Com o risco da sua família perder, ser apedrejado se você não for. A gente vê, irmão Sérgio e irmãos, essa negligência campeando as nossas vidas. Por que o diabo não quer impedir a gente de fazer tudo? Não, ele precisa de impedir de fazer um pouco. Sim. Porque Saul deixou só um pouquinho. Parte, né?
Não, mas eu fiz. E aí entra aquela coisa assim, eu fiz, gente, eu fiz. Aqui eu posso provar, vamos lá na cidade. Lá onde eles foram, tinha ficado tudo realmente morto. O problema é que eles trouxeram com eles o que não foi feito. Uhum. Mas se você fosse lá, se Samuel dissesse assim, gente, vai lá e vê se Saul fez tudo. Alguém ia chegar lá e dizer, fez tudo. Tudo destruído. O problema é que ele encontrou com ele. Né? Uhum. Falei, esses balidos aí, esse barulho, umas ovelhas. Onde você arrumou essas ovelhas? O povo trouxe. Quer dizer, a minha equipe trouxe. Mas e esse rei? Esse rei aí fui eu. Eu achei que não precisava. Você cometeu pecado de rebelião. E aí, às vezes, infelizmente, hoje tem muito a facilidade de ver aqui e ver lá fora. Né? As pessoas fazendo comparação. Mas lá está indo assim, lá os outros usam assim, mas os outros estão fazendo desse jeito, mas aqui não. Eu acho que aqui é muito legalista, eu acho que aqui é muito duro, aqui, que isso, não precisa de tanto, né? Será que dá para dizer para Deus aqui? De quem ele vai exigir, né? Olha aí, o verso 7, Malaquias 1. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal. Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Olha o que Deus faz, exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Né? Apresenta ao teu príncipe, terá a ele agrado de ti, pega o que você faz para Deus e faz do jeito que você faz para o patrão. Tem. Eu creio que já falei isso com os jovens. Pega a maneira que você estuda a Bíblia e estuda para a prova da faculdade. Passa. Não tem jeito. Se não for algo correto, se não for algo com apego, né? Eu gosto muito de ver, e o senhor falou algo, pastor Vilaça, que serve não só para nós, como pregadores, mas para quem está ouvindo. Eu penso que às vezes, quem sabe seja até meio pesado o que eu vou falar, uma perca de tempo alguém, eu estava falando isso ontem em Betim, inclusive, uma perca de tempo alguém vir a um culto e não levar nada. Com certeza. E não levar pelo menos uma cobrança de Deus. Uma cobrança de que eu ainda tenho alguma coisa do velho homem. Sim. Uma cobrança do que eu trago alguma coisa comigo, né? Não que alguém traria e afetaria, mas às vezes eu trago alguma coisa lá do mundo comigo. Aquilo me impede, nós estamos falando aqui de obediência, né? Aquilo me impede de receber as bênçãos. Não foi cortado. A palavra é para mostrar isso, né, Moisés? Justamente. Não foi. Deus não chegou ao ponto de falar de arrepender de ter colocado Saul ali. Aí, é o que nós lemos lá, né? Você me rejeitou a minha palavra, você não obedeceu a minha palavra. Tinha algo que atrapalhou ele cumprir com a palavra, e esse algo foi a maneira dele, né? Deixou a maneira de Deus de lado. E tomou a maneira dele. E houve uma grande rejeição. Se nós chegarmos no capítulo 3 de Atos, não me recordo agora o versículo, ali está, lógico que os profetas são a voz de Deus para nós, né? E houve um profeta ao qual, no capítulo 3 de Atos, está dizendo que se rejeitar a voz daquele profeta, as palavras daquele profeta, seria exterminado. Sim. Não seria rejeitar essa palavra? Não foi o mesmo que aconteceu? Exatamente. Por que você está nessa situação? Porque você rejeitou a minha palavra e agora eu vim e te rejeitei. Agora isso para nós, para um rei foi algo terrível,
Vamos trazer isso para nós, hein? E tem que trazer, irmão Sérgio. Temos que trazer, Tem que é trazer. necessário trazer. Porque pregação não é contar a história, não. Justamente. É trazer uma coisa para você pegar aquilo ali e fazer uma comparação com sua vida. Justamente. Precisa fazer uma comparação. Tem que ser. Tem que ser. Não tem outra coisa. Porque senão foi em vão. Por que Isso. pregou? A gente fica olhando, às vezes, os visitantes, Dom Fernando pregando, e eu olho as pessoas. Quando vocês estão pregando, eu sempre observo o povo. Uhum. E aí eu tento pensar o que ele está pensando. Sim. Assim, será que ele está achando que esse povo é louco, deixar aquele homem corrigir, esfregar eles? Né? Mas por qual objetivo que está sendo feito aquilo ali? Porque se fosse, por isso, irmão Sérgio, se fosse denominação, aí nós não tínhamos vez como pregadores, não. Porque parece que você mais implica com o povo do que ajuda. É. Mas o que é? Qual que é o propósito primeiro da nossa pregação? Em que consiste o nosso ministério? Preparar esse povo para sair daqui. Sim. Né? Um povo completamente obediente ao plano de Deus. Um povo verdadeiramente temente ao projeto de Deus, que significa, eu não saio fora. Você está me falando de um... Quando você vai trabalhar num lugar, tem um arquiteto, né? Sim. Que é responsável por aquilo. Você não pode sair do projeto. Do projeto. Do plano, né? Não quero essa equipe. Por quê? Eles não trabalham dentro do projeto. Aí foi feito um plano. Nós fizemos a igreja de Ouro Branco há pouco, né? E aí foi feito um projeto. Depois apareceu alguém, pastor Lei, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Falei, irmãos, foi feito um projeto e levou lá na prefeitura. A prefeitura falou, tá, pode fazer Aprovado. esse aqui. Quando eles vierem conferir, eles vão virem com aquele projeto na mão. Só, isso aqui não tinha no projeto, aquilo ali não tinha. Mas ficou bonito? Ficou. Mas não está aqui. Mas não é o que foi aprovado. Por isso é isso. Não é o que é bonito, não é o que era bom. Eles pegaram cordeiro. Ninguém pegou um cachorro para sacrificar para Deus. Que coisa. Você viu que fez questão de falar assim, o imundo? Não, nós destruímos tudo. Eu vi um porquinho bem gordinho lá, eu trouxe. Não trouxe não. Eles trouxeram só animal de sacrifício. O problema é que Deus tinha dito que não queria aqueles. Agora, era algo, pastor Vilaça, tão lógico que nós podemos pegar a história, e era algo tão natural, havia um objetivo dele cumprir a palavra. Com certeza. Ele tinha um povo a comandar, né? Exato. A reinar sobre um povo. Se nós continuar reinando. Continuar reinando sobre um povo. Agora, se nós tomarmos isso e trazermos para nós, qual é o nosso objetivo? Eu gostei de uma frase que o irmão... Assim, a gente ama toda a palavra, né? Mas tem coisas que vai, como o senhor falou, eu não estava no culto e eu ouvi o culto hoje. Tive oportunidade bem rápida de ouvir o culto, nem assisti, mas de ouvir o irmão Fernando falando sobre Deus em nós, recebendo a palavra. Sim. Deus em nós, fazendo nós cumprir a sua própria palavra. Agora, qual que é o objetivo de Deus em trazer essa palavra? Lá era um rei e ele precisava estar sob o comando de Deus para que aquele povo fosse bem. Sim. Né? Com certeza. Então aqui ele vem com a sua palavra, ele nos corrige, ele nos posiciona, ele nos eleva. Exato. Tem o momento dele nos elevar, porque tem um objetivo. Lá era um reinado natural, mas aqui não é um reinado natural mais. Bom, Sérgio, se nós não nos acostumarmos a cumprir, ou se nós não nos acostumássemos a cumprir, porque nós estamos fazendo, né? E ainda estamos em processo.
Se nós não nos acostumássemos a cumprir a palavra de Deus completamente, nós seríamos insubmissos ou insubordinados no reino de Deus. Meu Deus. Aí entra assim, hoje nós somos só humanos, fracos, perecíveis, corruptíveis, mortais, mas a gente consegue enfrentar Deus. E se Deus nos der a divindade, porque o corpo que nós vamos receber, ele é divindade, é parte da divindade, né? Sim. Em nós, é a parte celeste que nós não adquirimos. Aí Deus nos dá aquele poder insubordinados, Que coisa. sem receber comando e cumprir plenamente. Aí, irmão Sérgio, o irmão Fernando falou e eu pensei assim, fazer um paralelo entre dois enviados, Saul e Jesus. E eu fui em João capítulo 5, verso 19, está escrito assim, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não o vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. No verso 30 do mesmo João 5 diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Irmão, irmã, se você tem dificuldade em acatar ordens, tem alguma coisa muito errada. Se você tem dificuldade, irmão Sérgio, em expressar alguém além de você, acima de você, se eu tenho uma insubordinação ali. Sim. Ainda que velada. É. Ainda que velada. E ela é rebelião. E rebelião é feitiçaria. Olha para isso. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Vamos dizer assim, nós temos o pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei está em casa, não está atuando, e aí ele diz assim, Lei, fala com os obreiros que eu quero que eles, por exemplo, que eles estão pregando até 9 horas. Eu quero que prega até 9h17. Aí eu venho e dou essa ordem para vocês como se fosse minha. Eu nunca me enquadro aqui, ó. Eu só faço o que vejo o Pai fazer. Eu sou enviado. Não, eu não tomo decisão de mim mesmo. É necessário nós termos isso aqui. Aí entra muitos pregadores que se deram mal em seus ministérios, foi porque eles não disseram que foi o profeta. Não é? Eles tentaram trazer algo deles, não do profeta. Alguém até disse para mim assim, que isso, esse negócio de querer saber qual parágrafo? Sim, claro. Gostaria de saber, sim. É claro que tem muita coisa que nós falamos e que a igreja sabe que veio do profeta e você não cita um parágrafo. Agora, uma coisa que é divisor de águas, uma coisa que é doutrinário, que é muito estreito ali, em qual parágrafo? Aonde está baseado isso? Qual que é a dificuldade de dizer que tem alguém acima? O Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo poder, e foi aí que o diabo tentou ele. Se tu és o Filho de Deus. Ele era. Era. Eu sou.
Jesus fala lá em João 13, né? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Você é mesmo? Sou. Então transforma essa pedra em pão. Podia? Claro que podia, já não tinha transformado, ou não transformou ele água em vinho, não multiplicou ele pão e peixe, e não fez ele milagres maiores. Podia fazer? Podia. Mas aí que está. Estava dentro do plano, né? Está dentro da vontade de fazer. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E como meu juízo é justo, e meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aí, eu creio que, sim, a mensagem à era de Laodiceia, parágrafo 61, eu queria achar essa escritura, irmão Sérgio. Fiel, verdadeiro e testemunha, Apocalipse, né? Apocalipse 3. Você procuraria, enquanto eu leio aqui. Deixa eu só... Veja aqui, irmãos. Parágrafo 61 da mensagem à era de Laodiceia, o irmão Brana disse assim, falando de Jesus, creio que Apocalipse 3, que era de Laodiceia, né? Ele diz assim, ele é a testemunha verdadeira. Acabamos de ler Jesus dizendo que ele não fazia dele mesmo, que ele só fazia aquilo que viu o Pai fazer e tal. Agora, esta palavra verdadeira é a mesma palavra que vimos ali em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Achei aqui. Você recordará que não significa verdadeira como que em contraste com falso. Tem um significado muito mais profundo e rico. Esta palavra expressa a realização perfeita em contraste com realização parcial. Quando Jesus veio e disse assim, está consumado, não foi como Saul disse que estava feito. Não, eu fiz. Fez nada. Você largou alguém aí. Aí nós entenderíamos, por exemplo, Isaías 53, né? Ao Sim. Pai agradou moê-lo. Só que aí você vai ver. Levou sobre si nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por causa do sangue derramado. Então, pisadura era necessário, derramar o sangue era necessário, aflição era necessário, agitação era necessário. Por quê? Porque ele tinha que fazer algo perfeito, que significa completo, né? Sim. Toda uma obra completa, e não podia ser parcial. Eu creio que no próprio Apocalipse capítulo 3 vai dizer, aquele que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu me assentei com meu Pai no seu trono. Como é que eu vou vencer? Como ele venceu. E como é que ele venceu? Fazendo completo e não parcial. Né? Fazendo perfeito e não pelas metades. Não largando nada para trás. Essa questão de largar para trás, ela dá uma sensação, uma falsa sensação do dever cumprido, porque eu fiz 90%. Mas não tem nada pior, irmão Sérgio, do que a gente pagar por um serviço inteiro e receber metade, e receber uma porcentagem. Você vai ter que pagar de novo
por aquela porcentagem que ficou. Você tem que ir atrás de um profissional de novo. Você tem que ter o trabalho. Você nunca vai usar, né? Eu não posso usar completamente. Aí tem uma outra coisa, e se você fizer para você mesmo? Eu tenho essa experiência, está lá em casa. Enquanto não, quem sabe, não fizer uma reforma assim bem completa mesmo, eu não tinha conhecimento para isso também, até a dificuldade. Mas você sabe que se a gente sentar uma porta fora do prumo, ela não para. Não para aberta, né? E aí, você chega, você colocar no prumo, falta um pouquinho. Mas às vezes você olha, está em pé, você pensa assim, no caso meu lá, não um profissional aqui, né? Tá bom. A porta está lá, está fechando a casa, tá? Eu entro e saio pela porta, mas eu me lembro todos os dias que eu podia ter dado um toquinho a mais. Uhum. Qualquer profissional que chegar e que vê uma escorinha, irmãs, vocês que fazem escora de porta, vocês só fazem escora de porta porque quem colocou aquela porta lá fez parcial. Não é? Pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe que poderia ter sido feito. Um pouquinho mais de esforço, né? Em fazer correto. Um pouquinho mais. Em pegar a coisa correta. Falando nisso, pastor, uma outra coisa que o irmão Fernando, bem nessa colocação, citou ontem, é sobre o que Deus quer nos dar. Ele quer nos dar o poder dele para fazer as coisas, para falar no lugar dele, que é a adoção. Agora, como se nós não estivermos totalmente alinhados, totalmente na vontade de Deus, e a vontade de Deus é nada senão a sua palavra, fazer conforme ele mandou, né? Conforme ele nos pediu. Você sabe uma outra coisa que eu vim até meditando depois de o senhor ter compartilhado comigo, como que Deus é maravilhoso conosco. Quando ele nos exige algo, ele traz com que nós cumprimos. Ele te dá a condição, né? A maior condição. Ou seja, ele fez o caminho, né? Exato. O caminho está pronto. Você não precisa fazer o caminho, e ele já fez. Você só tem que caminhar todo o caminho. O caminho dele, no caminho dele. E às vezes nós queremos fazer o nosso caminho, nós queremos fazer da nossa maneira. Né? Nós não contentamos, às vezes, em estar somente na vontade de Deus. E isso vai, como eu diria, às vezes retardar a nossa aproximação da palavra. Estarmos cada dia mais pronto. Porque uma coisa é eu obedecer a palavra, uma coisa é eu viver e estar pronto. Agora, como responsabilidade, digo, dos pregadores, quando está pronto? Qual é o momento de estar pronto? Hoje. Exatamente. Qual é o momento de andarmos segundo a palavra? Hoje. Às vezes alguém vai deixar para amanhã. Lógico que o eleito, eu gostei também, a gente vai pegando os pontos, né? Até da mensagem que o senhor está lendo aí, a Era de Laodiceia. O plano de Deus foi aos seus eleitos. E o eleito, ele não se perde, né? Mas, quem sabe, às vezes nós vamos estar nécios enquanto aqui, sendo que já é hora de nós termos o que ele nos deu. Já é hora de nós termos a autoridade que ele nos deu. E às vezes nós estamos aqui esperando por causa de uma pequena falha, um pequeno desprezo em um culto. Mas eu estou no culto, mas espera aí. Você como diz a Escritura, não me recordo agora a Escritura, você é o sacrifício vivo. Você está aqui, você se entregou ao culto, porque não adianta eu estar aqui. Né, e está a minha mente lá fora. Eu não está creio. captando o que a palavra quer de mim.
Aí é onde eu creio que se o sacrifício, se a oferta sou eu, eu posso jogar em Malaquias. Qual oferta? É um cordeiro. Mas esse cordeiro está cego. Mas o que... vamos brigar com Deus. O que significa um olho cego se é para ele morrer? Né? Que coisa, hein? Eu não sei. Eu creio que eu estava falando lá em Nova Serrana, no sábado. Creio que sim. Por que Jesus chegou ali e falou com aqueles mercadores de cordeiro, bois, pombas, só animais de sacrifício? Jesus... E outra coisa, as pessoas precisavam daqueles animais. Então vamos dizer assim, olha, esses homens estão cooperando com a oferta, né? Cooperando para que as pessoas ofereçam. Jesus disse assim, pegou um chicote de corda e bateu naqueles homens, abriu as gaiolas, chutou aquelas coisas. Vocês estão fazendo a casa de meu pai um covil de ladrões. Esse covil de ladrões? Rapaz, eu fiquei pensando a respeito assim, por quê? Se eles estavam ali vendendo, compra quem quer, né? Quem está precisando, ele está lá para vender. E aí, meditando, eu até falei com os irmãos e nós fizemos uma meditação com Malaquias, porque Malaquias é o último profeta antes de Jesus Cristo, né? Antes de João. Então, se no tempo de Malaquias os sacerdotes já estavam aceitando o cego, o coxo, muito certo que quando Jesus chegou, ele viu isso também. Né? O povo estava vendendo. Aí eu fiquei pensando, vai nas feiras, vai nos lugares onde fazem, como nós podíamos usar aqui o título, topa tudo. Onde eles topam tudo. É certo, irmão Sérgio, por exemplo, quanto é esse cordeiro aqui? Eu vou dizer, esse cordeiro aqui, perfeitinho, R$1.000. Aí o de lá fala assim, ou mesmo esse, fala, mas eu tenho um aqui, ele só tem uma unha torta. Eu te faço por 900. Que coisa. Ladrões, covil de ladrões, vocês estão roubando. Roubando o quê, Senhor? Estou vendendo. Vocês estão roubando a perfeição do sacrifício. Aí o de lá grita assim, ei, por 500 eu tenho um aqui. Ele está meio doentinho, mas ele aguenta até na hora de matar ele. Daqui pouca hora. Vai matar mesmo? Vai matar mesmo. E não é isso que tem se tornado mercado de igrejas? Olha para isso. Não é isso que tem se tornado mercado de igreja? Covil de ladrões. Por quê? Porque estão roubando tanto de Deus como do povo. Sim. A perfeição do sacrifício. Deus em Malaquias cobra dos sacerdotes. Jesus está aqui repreendendo os vendedores. E o adorador, quem vai oferecer, ele está olhando para a sua condição. Ele já está numa condição tão miserável que nem conseguir um cordeiro, comprar um cordeiro perfeito, ele consegue. Ainda que Deus tenha dado novilho, cordeiro, pomba. Leva pomba, mas leva uma perfeita. Perfeito. Isso.
Não, mas tem um aqui com defeito, tem um aqui. Irmãos, quando você diz assim, lá naquela igreja pode isso, lá naquele lugar pode aquilo, isso é a mesma coisa de nós começarmos a olhar para o mundo como Israel olhou e dizer, nós queremos um rei igual lá. Olha aí que coisa me veio aqui. Nós queremos um rei igual das outras nações. Saul é igual. Saul faz de qualquer jeito. Saul era um pastor de mulas, né? Cuidava de mulas e de jumentos. Deus tirou ele e colocou ele como rei. Por quê? Porque vocês querem um rei igual do mundo. E o rei igual do mundo está nem aí para cumprir a vontade perfeita de Deus. Não está nem aí. Eu quero um pastor igual lá de tal lugar. Eu quero... Irmãos, nós temos que... Creio que Jeremias, né, que diz que eu vos darei pastores segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus pensa, não o que eu acho, eu penso, o povo quer desse jeito. Não, é segundo o coração de Deus é que precisa de liderança, sim. Daí a nossa preocupação, responsabilidade de não só falar, incentivar, mas também de cobrar. Sim. E aí, irmão Sérgio, você poderia ir para tanta coisa. Como que se fazem os trabalhos na igreja? Como é que se canta? Como é que se toca? Como é que se prega? Porque não, nós que somos cobradores também somos cobrados, né? Não podemos ser pegos naquilo que nós mesmos pregamos e encontrado em falta. Mas tudo que se faz voltado ao reino do céu tem que ser verdadeiro. Não em contraste com o falso, mas em contraste com o parcial. Vê que Deus não está tentando fazer uma comparação com coisa falsa. Deus não estava rejeitando Saul porque eles trouxeram porcos, cachorros e camelo para sacrifício, galinha. Aí já é macumbaria. Não, Deus não estava fazendo isso. Está falando porque eles trouxeram cordeiros, novilhos, os melhores. Mas Deus tinha dito que eu não quero que traga nada de lá. E por isso eu fiquei ali impactado, né? Com o Fernando falando da obediência. Você tem que obedecer completamente a palavra de Deus e a gente pode ir meditando na parcialidade no fazer as coisas. Não, eu obedeci. Obedeceu, não. Mas aonde que Deus me mandou? Mais uma vez, eu vou discutir agora com o profeta. Aonde que Deus me mandou? Lá em Amaleque. Eu fui lá. Vai lá e olha se eu não deixei tudo arrasado. Não é o que você deixou, é o que você trouxe. Sem contar, pastor Vilas, que a obediência, agora trazendo uma visão ao nosso respeito, pelo até o que ouvimos ontem, a obediência à palavra nos dá direito, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem tem os planos da nossa vida. É Ele quem vai nos inserir no reino, né? É Ele quem vai nos inserir na sua vontade e no cumprimento da sua palavra. Ele tem a sua palavra, Ele tem como cumprir ela, mas é Ele, não é eu, é como a exigência de Jesus, né? Como eu citei, Ele nos exige e Ele vem e traz para nós. A Bíblia diz, se eu não estou enganado, se posso estar enganado, né? Em Coríntios, Paulo, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas vem o profeta e diz, como que nós vamos ser perfeitos? Ele exigiu, aí diz o profeta, não é o que nós fazemos, é o que ele fez. Agora, como que nós vamos pegar o que ele fez se esse Espírito Santo, através da obediência, não estiver tratando conosco, não estiver nos guiando, não estiver nos
nos conduzindo ao propósito dele. Porque o propósito dele é bom, Exato. é agradável. O propósito dele é correto. Alguém que toma a sua palavra vai estar no seu propósito. E alguém que te sai um pouquinho da sua palavra, sai do seu propósito, podemos voltar lá no Jardim do Éden? Com certeza. Perderam tudo por causa de uma coisinha, né? Não ouvir a voz de Deus, que era tão maravilhosa. Eu leio o profeta falando do Jardim do Éden e eu fico imaginando, fazendo um quadro da suavidade que Deus tratava. Que coisa. Né? Como que Deus tratava os seus filhos com todo apego, afinco ali. E eu penso que assim, mesmo nós chegando aqui, como o senhor disse, nós temos que exigir, nós somos exigidos, mas é o melhor de Deus. Ele não nos exige por nos, como eu diria, por nos trazer um castigo. Não, a exigência dele é para nós estarmos com ele. Exatamente. É para nós estarmos tão próximos dele, de nos tornarmos ele. E não pede o que não seja possível, né? E possibilita o que é impossível. Porque ele prova. Não é a prova, porque ele aprove, né? Ele trouxe, ele é o provedor. Exatamente. Aquilo que ele exigiu. Deus proverá para si o sacrifício, mas vai fazer o que ele mandou. Justamente. Se aquele cordeiro não aparecesse, Abraão matava Isaac. Justamente. Cumprindo. Mas ele sabia assim, Deus vai prover. Deus vai prover. Deus proverá. Mas eu estou indo. Mas Abraão, O que importava, espera aqui até Deus te dar um cordeiro. Não, eu vou ir lá. O que importava era cumprir o que Deus queria. Cumprir a palavra. E é o que continua importando, irmãos. Justamente. Não muda, né, irmão Sérgio? Não muda. Eu estava ajudando um casal que quer regressar para a igreja. Regressou, né? Nós, eu mais o irmão Sérgio, estávamos conversando com eles antes do programa aqui. E foi uma das coisas que eu disse, né, irmão Sérgio? Irmão, você tem que ter o Espírito Santo. Sim. Acerta as coisas lá para trás, tudo. Coloca tudo em dia, porque se você voltar para a igreja sem o Espírito Santo, você sai da igreja de novo. Uhum. Porque o que vai te manter aqui é exatamente o Espírito Santo. Sim. E aí, como é que eu tenho direito ao Espírito Santo? Obediência completa à palavra de Deus. Que dá o direito ao Espírito Santo. Então, e o Espírito Santo te ajuda a obedecer a palavra. Justamente. Né? É como um ciclo. Não, uma coisa não é sem a outra. Não existem pessoas obedientes sem Deus. Sim. Não existe. O próprio Paulo disse, né? Conhece o homem, o espírito do homem. Exato. Conhece Deus, o espírito de Deus no homem. Exatamente. Irmãos, desejo que vocês estejam tão preocupados quanto eu. Quanto nós. Quanto nós. Tão envolvidos quanto nós. Meu Deus, eu não posso fazer coisas parciais. Pela metade. Não, eu tenho que ser verdadeiro. Eu não posso chegar lá e dizer, não, mas eu fiz assim. Não, eu não posso. Eu tenho que ir lá e dizer. Ele devia ter dito assim, a primeira repreensão devia ser assim, Samuel, peça a Deus para me perdoar. Samuel, realmente errei. Não, ele disse, não, Samuel, eu fiz. Não fez, Samuel. Eu fiz sim. Vamos aos irmãos que nos acompanharam aqui nesse programa, né? O irmão Renato e a irmã Marli lá em Nova Lima. O irmão Rolf. Isso, irmão Rolf e família, né? Lá em Piracicaba. O irmão Silvino, irmã Elza
e irmã Enira, eles estão em Pompéu. O irmão Donizete, irmão Donizete está precisando das nossas orações. Nós vamos orar por eles, irmão Donizete. Estou com um neném internado com problemas virais que causou bronquiolite. Está internado, recebendo oxigênio. Peço as orações dos senhores. Se não for neste domingo, acredito que no próximo estaremos aí levando ele para apresentar, se Deus quiser. O nome é Rafael. E a outra irmãzinha dele, a Majore, está com febre alta. Vamos orar por ele? Bom, Sérgio, faria uma oração até antes de terminar a lista, se precisa de socorro? Vamos sim. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Oh, Deus, em nós nome acabamos de Jesus de falar, Cristo, Senhor, Pai. da Tua palavra e é tudo que nós temos, Pai. Nós poderíamos Sim, buscar meu Deus. recurso, como às vezes nós até buscamos. Socorre, nosso Mas a Tua irmão. palavra, ela é Socorre o soberana, pequeno Pai. O Rafael, Senhor é Pai. soberano. Pai, nós Eu tomamos a sei Tua que palavra é agora em favor, Pai, Grande a dor do pequeno dos Rafael, pais. dos filhos do nosso irmão que necessitam, Sim, Pai. Senhor. Sim, Nós meu podemos, Deus. como o profeta disse, enviar a Cura eles, ó ele. Pai, a cura, enviar a eles, Senhor, a Definitivamente, recuperação, Senhor. Pai. Tira Nós essa repreendemos criança do hospital todo e com qualquer saúde, espírito, com vida, Pai, vida que venha com tragar a abundância, saúde Senhor. dessas crianças, ó Pai. Abençoe E nós, sua irmãzinha Senhor, Majore, declaramos eles com curados. febre, Pai. Pai, nós declaramos a Em Tua nome de palavra Jesus Cristo, em ação sobre a vida repreendemos essa deles, ó Pai. enfermidade, Senhor. Que o Senhor possa visitá-los nas suas necessidades. Sim, meu Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. A irmã Elane, a irmã Esther, Manu, e também o Rafael acompanhando, o irmão Luiz e a irmã Dalva, o pastor Paulino lá de Toledo, desejando que o Espírito do Senhor repouse sobre nós. Amém. De igual forma, companheiro, na vida do senhor também. Irmão Jonas também me mandou aqui, estamos acompanhando. Conceição do Mato Dentro. Assim? Ótimo. Irmão Jonas e família. A irmã Keren, o Júnior e a Sofia em Vespasiano. E aqui a lista. Adonias Cunha, Adriana Silva, Adriane Guedes, Adriane Oliveira, Alice Rodrigues, Amália, Davi e Maria, André Leal, Ângela, Elazir e Helenice, Antônio Família, Antônio Paulino, Avanilde Sarmento, Cássio Soares, Cristiane e Rosa Amaral. Que Deus dê graça, irmã Cristiane, te dê a cura em nome de Jesus Cristo. Deusmira Souza, Donizete Laia, Doris Dália, Edmilson, irmão Efraim e família, Eliane Almeida, Eliane Sarmento, Elias Faleiro, Eliete Lima, Elineide José Almir, Elza Teodora, Elizabeth Vanderlei, Esther, Leonardo, Gláucia e Talita, Everton Afonso, Fábio Júnior, Flávio Augusto, Gabriela Silva, Geralda Costa e família, Geraldo Celestino, Geraldo e esposa, Gisele Gonçalves e filhas, Graça, Osana, Robson, Sebastião, Iraci, Natália, Ana Carolina, Ana Júlia, Sidney, Isabel Maertes, Isaac Martins, Ivone Aparecida, Jerusa Lemos, Jéssica e Martim William, João Rodrigues, José e Terezinha, José Moreira, Léo, Lorraine Vilaça, Lucinete Mateus, Lúcio José, Luiz Carlos, Luiz Paula, Maibi e família, Manuel Gonçalves, Manuel Ramiro, Maria Aparecida, Maria Conceição e Moisés,
Maria Fátima, Maria Gomes, Maria Helena, Edivaldo, Rebeca, Priscila e Paloma, Maria José, Marlene Bárbara, Mateus Lemos, Michele Barros, Miguel Rodrigues e família, Miriam Lúcia, Nilza, Norma e Davi, Rita de Cássia, Rolf Borba e família, Rosângela e Pablo, Rosária Gomes, Rosimeire, Daniel e Rosileia, Roseni Firmino, Rosinha Rocha e família, Sara Amaral, Sara Luiz e Miguel, Silmara Pereira, Silvânio Rodrigues, Solange Aparecida e Lucas, Sônia Ramos, Sueli Rogério, Terezinha Mendes, Tiago José e Carmen de Jesus, Vânia Lúcia, Wellington, Tânia Luiza, Almério e Marta, Wanda Souza, Ivanete, João Batista, Marlene Oliveira. Eu creio que... Me deixa ver, parece que chegou mais alguém aqui. A Mariana. Mariana também, minha filha, acompanhando. São esses irmãos, então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E domingo nós temos culto de escola dominical, né? Sim. Amanhã as moças terão um sábado de consagração aqui na igreja. Domingo, a partir das 9 horas, nós teremos culto de escola dominical. Se houver uma próxima sexta, mais um programa assim está escrito, sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, irmão Sérgio. Deus abençoe. Eu sei que você tem trabalhos ali para entregar. Vai voltar para o trabalho hoje ainda? Não, hoje não. Amanhã cedo. Amanhã, né? Amanhã cedo. Tá bom. Foi bom estar com o irmão. Igualmente, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Até a nossa próxima oportunidade. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima, se Deus quiser. I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, e pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.